Olá, meu nome é Ivonete, eu sou mais uma estudante do curso de Pedagogia. Na verdade, eu já concluí a graduação em Pedagogia, já estou fazendo algumas pós, e eu resolvi contribuir com vocês nesse processo de estudos, de pesquisa, visando aí uma melhor qualificação para concursos públicos. Eu andei fazendo uma pesquisa na web em busca de conteúdos para estudos para concurso. E a maioria dos vídeos que eu encontrei são vídeos aulas, onde os professores ali expõem as suas matérias de forma bem explicadinha, bem detalhada. De maneira que, se você estiver com muita pressa para adquirir logo um conteúdo, você não vai ter assim tanta paciência de assistir às aulas e provavelmente vai acabar desistindo de realizar os seus estudos através de vídeos como esse que eu postei aqui no YouTube. Então, o que eu pensei em fazer? Eu também estou estudando, então eu resolvi ler as matérias que quase sempre são cobrados em concurso. Você que está se preparando para ser um professor da educação infantil, do ensino fundamental 1, basicamente. Então eu resolvi dois também, só que eu estou mais focada na educação infantil e no ensino fundamental, numa das séries iniciais, que envolve também a educação infantil. Então eu resolvi fazer uma leitura dos conteúdos. Então, se você se interessar, fique à vontade, para estar aí anotando. Você pode parar o vídeo e anotar as partes que você julgar mais importante. Então eu vou fazer a leitura de forma bem prática, como geralmente eu faço aqui em casa mesmo, para assimilar o conteúdo, para quando chegar lá na hora da prova mandar ver. Então, a primeira matéria que nós vamos estudar é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Dá para ver aí, né? Ó. Vai ser bem difícil você passar no concurso para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, sem ter conhecimento dessa matéria. Então eu vou fazer a leitura, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todo o conteúdo, e você vai me acompanhando aí, estudando junto comigo. Geralmente para estudar e memorizar, eu gosto de grifar. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente sabe que teve outras leis, só que eu não vou fazer menção a essas outras leis aqui, mas eu vou estar passando o conteúdo da Lei número 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Então, é a Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Título 1º da educação. Primeiro título da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai falar da educação. Então, o que esse título 1º estabelece? Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aqui tem dois grifos, o primeiro e o segundo. O primeiro diz: essa lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Segundo, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2º, dos princípios e fins da educação nacional. A educação dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais da sociedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A esse artigo 2 tem o artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Tem 3 incisos aqui. Deixa eu ver aqui.
Não, na verdade tem 8 incisos. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Título 3º, do direito à educação e o dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares de materiais escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Artigo 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Compete aos estados e aos municípios em regime de colaboração e com assistência da União recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso, fazer-lhe a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Segundo, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário na hipótese do grifo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade no ensino fundamental. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Capacidade de autofinanciamento ressalvado ou previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 4º, título 4º da Organização da Educação. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime a colaboração aos respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo funções normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Que coisa, né? Tô sem aqui minha buchinha. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Para o cumprimento do disposto nos incisos 4 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Terceiro, as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10º. Os Estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos educacionais de educação e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio.
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11º. Os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar os pais responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos para, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com a atividade de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Artigo 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Artigo 16º. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos federais de educação. Artigo 17º. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único do Direito Federal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino.
Artigo 18º. Os sistemas municipais de ensino compreendem. Vamos lá. Vamos que vamos, né? Vai anotando aí. A coisa é um pouquinho longa. Primeiro, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. Artigo 19º. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Primeiro, públicas, assim estabelecidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 20º. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: particulares sem sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoa física ou jurídica de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional, ideologia específica e ao disposto no inciso anterior. Filantrópicas na forma da lei. Título 4º. Dos direitos e das modalidades de educação e ensino. Deixa eu ver onde nós estamos, 22 minutos, então nós podemos prosseguir. Cada vídeo eu vou tentar fechar com 30 minutos, certo? Então nós estamos com 22 minutos, a gente tem ainda 8 minutinhos ainda para continuar aqui a leitura. Então agora nós já estamos aqui no título 4º dos direitos e das modalidades de educação e ensino. Tá muito calor, né? Muito calor. Da composição dos níveis escolares. Artigo 21º. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Você tem que decorar, hein? Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação superior. Mãe, peraí, vamos voltar aqui. O que aconteceu aqui? Da composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior, tá certo? Capítulo 2º. Da educação básica. Seção 1ª das disposições gerais. Artigo 222. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 23º. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Primeiro, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Segundo, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24º. A educação básica nos níveis fundamental e médio
será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas, educação básica, distribuídas por um mínimo de 200 dias efetivos de trabalho escolar. Então, 800 horas distribuídas por no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Segundo, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento à série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independentemente de escolarização anterior. É isso mesmo? Independente, isso aqui é o quê? BC. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do cotidiano e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Terceiro, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Quarto, poderão organizar... Não, quarto não, isso aqui quarto, tá certo. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Quinto, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Sexto, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. 75% o aluno tem que ter. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Artigo 25º. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Artigo 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Os currículos a que se refere o capítulo anterior deve abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, os conhecimentos do mundo físico e natural
e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica. Eu tive. Ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Não concordei. Eu acho que quem estuda à noite também tem que ter direito à educação física. Quarto, o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Quinto, na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. Engraçado, né? Dentro das, não da necessidade dos alunos, mas a possibilidade da instituição. Aí onde foi que eu parei? Artigo 27º. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Segundo, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Terceiro, orientação para o trabalho. Quarto, promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais. Artigo 28º. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias às suas adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, né? Isso é adaptação curricular. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Isso aqui tá difícil de virar, hein? Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Seção 2ª da educação infantil. Essa aqui eu gosto, minha área. Artigo 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade e seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Já passou de 33 minutos. Vamos continuar só para a gente fechar aqui na educação infantil, certo? Artigo 30º. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Educação infantil. Pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. Pré-escola. Então, a educação infantil está dividida em duas, né? Creches para crianças de até 3 anos de idade, pré-escolas para crianças de 4 até 6 anos de idade. Depois ela vai já para o ensino fundamental. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante, eu acho que até 5 anos, né? Porque 6 anos já vai para o ensino fundamental 1. Eu acho que isso aqui está meio ultrapassado. Até 6 anos de idade. Vamos conferir isso aqui. Pré-escolas para criança de 4 a 6 anos de idade. Até completar 6, porque com 6 ela já vai para o ensino fundamental já. Certo? Já para a classe de alfabetização. Na educação infantil, artigo 31º. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento,
sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Seção terceira do ensino fundamental. Então aqui nós temos o ensino fundamental, nós vamos fechar essa leitura aqui, concluindo os requisitos do ensino fundamental, que eu acho que não é muita coisa. E tem educação de jovens e adultos. Tá. Vamos parar aqui. Seção terceira do ensino fundamental. Então vou fechar esse vídeo com esse conteúdo. Depois eu abro um outro vídeo, colocando como segundo, por exemplo, segundo vídeo da LDB. Aí nós vamos dar continuidade. Vou sair para tomar uma aguinha, comer alguma coisa. Eu tô assim com a cara, parece que eu tô um pouco estressada, mas eu não estou não. Eu fiquei à toa hoje o dia todo. Na verdade não fiquei à toa, né? Fiquei correndo atrás das minhas questões de trabalho, acadêmicos, né? E resolvi fazer isso agora, e já são mais ou menos o que? 9h40 da noite, né? Então foi o seguinte, eu vou desligar, né? Vou fechar esse vídeo, depois eu abro um outro vídeo dando continuidade do ensino fundamental, seção terceira aqui do ensino fundamental, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Pode procurar aqui no YouTube, eu vou postar ele aqui também.